Por séculos, a Arca da Aliança foi o centro de lendas, guerras e mistérios. Mas e se ela não for apenas uma relíquia sagrada? E se seu retorno for a chave para o surgimento do Anticristo? Não como um destruidor, mas como um falso salvador. Prepare-se para mergulhar em uma teoria que conecta profecias antigas, segredos ocultos e o destino final da humanidade. A arca pode já ter sido encontrada, e o tempo para seu despertar está se esgotando. Criada por ordem divina, ela continha os 10 mandamentos, um pote com maná, e a vara de Araão que floresceu. Mas, e se o Anticristo não surgir com ódio, destruição ou guerra? Mas e se a Arca da Aliança for a chave para a sua manifestação? E se ele chegar como um salvador? Imagine a Arca da Aliança, não apenas como uma caixa dourada, mas como um artefato de outro mundo. Um retângulo sagrado, coberto com ouro puro. Uma tampa conhecida como o propiciatório. E sobre ela querubins esculpidos em ouro maciço. Entre eles, o espaço vazio, o trono invisível do Altíssimo. Mas havia algo mais. Algo que os olhos comuns não podiam ver. Uma energia. Uma vibração que fazia o ar tremer ao redor. Como se fosse feita de um metal vivo, pulsante, mas também intimidante. E quando ela era aberta, dizem que uma névoa surgia. E com ela, vozes. Ecos de uma presença que o tempo não conseguiu apagar. Assim seria a visão da arca. Não apenas uma peça sagrada, mas um artefato vivo. Um elo entre o mundo dos homens e o reino do infinito. Mas ela era muito mais do que um cofre de relíquias. A arca era o símbolo da presença de Deus entre os homens. Segundo muitos relatos, ela tinha um poder que desafiava a compreensão humana. Quando os hebreus a carregavam em batalha, seus inimigos caíam. Quando era tocada por mãos impuras, causava morte instantânea. E então, ela desapareceu. A Bíblia não diz para onde foi. Teólogos, historiadores e arqueólogos passaram séculos tentando decifrar esse mistério. Alguns dizem que a arca foi escondida antes da destruição do Templo de Jerusalém. Outros, que ela foi levada para a Etiópia, onde permanece guardada até hoje por monges silenciosos. Há até quem diga que ela está enterrada sob o próprio monte do templo, esperando ser revelada. No momento certo. Mas e se esse momento estiver próximo? E se o retorno da Arca da Aliança marcar o início de algo mais sombrio? Terremotos, pestes, guerras e rumores de guerras. A instabilidade no Oriente Médio. O avanço de tecnologias que substituem o humano e prometem imortalidade sem alma. Em Jerusalém, cresce o movimento pela reconstrução do Terceiro Templo. Grupos religiosos afirmam já ter recriado todos os utensílios sagrados. Todos, menos um: a Arca da Aliança. Segundo relatos recentes, arqueólogos israelenses têm conduzido escavações secretas sob a Cidade Velha. Há registros, vazamentos, boatos, de que ela teria sido localizada. E aqui começa a teoria que pode mudar tudo. E se a Arca da Aliança não for apenas um símbolo do passado, mas um gatilho profético, um objeto destinado a ativar os eventos do fim dos tempos? Segundo o apóstolo Paulo: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Por séculos, teólogos discutem quem será. Um líder político? Um falso Messias? Uma entidade espiritual encarnada? Imagine o mundo mergulhado no caos. Fome. Colapsos econômicos. Desastres naturais.
guerras sem fim. Então, surge um homem carismático, inteligente e imparcial, carregado de uma energia que ninguém consegue explicar. Um líder global com acesso à Arca da Aliança, e com ela, o poder de realizar o impossível. Ele realiza milagres, consegue curar enfermidades e traz a paz entre nações. Fim da fome em algumas regiões, e até, quem sabe, uma aparente ressurreição. Tudo isso, vindo da Arca, ou pelo menos, assim parecerá. O mundo, cansado de dor e sofrimento, o abraçará, o adorará. Ele será chamado de Messias, de Filho da Luz, mas por trás da máscara de luz, estará a sombra do engano. Porque o poder da Arca, se profanado, não será mais um canal da presença divina, mas um trono usurpado, um portal invertido, alimentando uma ilusão coletiva maior de todos os tempos. E aqueles que se curvarem diante dele, selarão o próprio destino. Mas a profecia exige um templo, e dentro dele, um trono. O trono de Deus, usurpado por um impostor. E que objeto simboliza esse trono, senão a própria Arca? Ao ser restaurada no terceiro templo, a Arca não trouxer de volta a presença divina, mas servir como porta de entrada para o engano final? Teóricos afirmam que a Arca nunca foi apenas um objeto sagrado. Ela era uma tecnologia divina, um canal de energia espiritual. Relatos bíblicos de morte, radiação, vozes vindas do nada. Isso levanta uma pergunta incômoda. A Arca foi feita para proteger os homens da presença de Deus? Ou para impedir algo de sair de dentro? Há documentos obscuros, não reconhecidos oficialmente, que apontam que seitas secretas e até agências de inteligência têm buscado a Arca há décadas. Maçons, templários, nazistas, e agora, talvez, corporações tecnológicas e alianças globais. Todos buscando a mesma coisa. O objeto capaz de reconfigurar a ordem espiritual do planeta. Mas há um detalhe que ninguém parece mencionar. Segundo os mais antigos escritos hebraicos, a abertura da Arca exige um sacrifício. Não simbólico, mas cósmico. Um preço a ser pago. Um equilíbrio a ser quebrado. A ativação da Arca selaria não apenas o destino de uma nação, mas de toda a humanidade. E se a Arca for encontrada e colocada no templo, não haverá retorno. Talvez, nesse momento, ela já esteja sendo preparada. Talvez, já esteja em Jerusalém, e ninguém percebeu. E se o anticristo já estiver entre nós, apenas esperando o momento certo, e sentar no trono, que um dia pertenceu a Deus? O tempo está correndo. As peças estão se movendo. O silêncio da Arca pode estar prestes a ser quebrado. E quando a tampa da Arca se abrir, o que você vai fazer? Deixe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e reflexões sobre fé e espiritualidade. Este vídeo não tem a intenção de desrespeitar a fé de ninguém nem de modificar a história da Bíblia. Nosso objetivo é apresentar um estudo baseado em diferentes perspectivas históricas, explorando os acontecimentos sob outros ângulos. Receba este conteúdo com mente aberta e respeito mútuo.